De uma maneira geral, se pegar o confronto inteiro, dá para falar quem ganhou, quem perdeu? Eu acho que foi realmente dividido, porque a primeira parte foi claramente a favor do Lula, o segundo bloco foi mais equilibrado e o terceiro foi claramente a favor do Bolsonaro. Então, eu diria que no cômputo geral, o Lula saiu pior do que terminou pior do que começou, mas ainda no balanço dele, ele tem mais avaliações positivas, aí, segundo esse levantamento, do que negativas. E o Bolsonaro meio que saiu 0-0. Ou seja, por pontos o Lula teria vencido? É difícil dizer, mas se foi por uma margem mínima, fração, assim, uma fração. Uma margem pequena. Toledo, e do primeiro bloco, quando você falou que o Lula se saiu melhor, por que no primeiro bloco ele foi melhor do que o Bolsonaro? Porque ele pautou o debate, né? Ele falou sobre pandemia, que é o pior assunto possível para o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou falando 7 minutos se explicando ali, obviamente não tem como se explicar 700 mil mortes, né? Então, obviamente foi pior, e o Lula soube usar melhor, inclusive estava mais desenvolto, mais solto. Eu acho que ele foi cansando ao longo do debate, e a voz foi falhando, né? Cada vez ficando mais fraca e tal. Estava até mais difícil de compreender o que ele dizia no terceiro bloco, por exemplo. No uso ali dessa regra que permite andar pelo palco, de uma maneira geral, quem usou melhor? A gente se lembra que no debate entre a Hillary Clinton e o Donald Trump em 2016, ele ficava atrás dela, sim, para poder dar uma intimidade. O Bolsonaro, em alguns momentos, chega a tocar no Lula, sim, chama ele para um contato mais físico, né? O Lula, por sua vez, tira a mão do Bolsonaro. Tira a mão do Bolsonaro, vai e cola na câmera para esconder o Bolsonaro. Qual dos dois? O Bolsonaro acordou para aprender a usar um pouco ao longo do debate? Ele mudou radicalmente a atitude corporal dele no terceiro bloco, foi muito melhor do que tinha ido no primeiro. O Lula tinha dominado a cena. No terceiro, o Bolsonaro foi mais... Ele invadia a área do Lula. Se você pegar a divisão da câmera, da tela, ele estava em cima do Lula, entendeu? E aquela coisa de botar a mão em cima é claramente uma atitude dominante. E o Lula percebeu e tirava, mas ele tentou fazer isso umas 3 vezes. Estamos justamente mostrando para vocês esse momento que o Toledo acaba de narrar, em que o Bolsonaro ocupa, né, o espaço, tentando ali dar uma intimidada no Lula. É aquela coisa, uma hora ele vira pro Lula e fala assim, fica aqui, escuta aqui e tal. Ele conseguiu envolver o Lula, parecia aquela luta de boxe, aquele... Sim, um clinch, né? Um clinch ali. Mas ele estava muito mais desenvolto no terceiro bloco do que no primeiro, e mesmo do que no segundo, e eu acho que aconteceu isso. Talvez o Lula tenha cansado e acabou o repertório, não tinha mais aquelas tiradas que ele teve no primeiro bloco lá, do Rei da Estupidez, etc. E mesmo quando fez, já não tinha mais a mesma energia nem a mesma voz para projetar essas piadas. A questão do pintou um clima, que é a fala do presidente sobre as meninas da Venezuela, acabou entrando muito lateralmente no debate de uma maneira indireta, né? Primeiro tem um broche que o Lula usou, se vocês pudessem colocar aí, exibir, tem um broche em que é um broche em que ele exibe ali, é um símbolo de defesa das crianças e das mulheres adolescentes. O Lula manda um recado indireto. Depois, no terceiro bloco, ele fala ali, olha, você fez uma live para explicar algo do qual você deveria ter vergonha. O Bolsonaro fez uma menção direta, dizendo que o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mandou que fosse retirada das redes sociais uma postagem da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e ataques nesse sentido ao Bolsonaro. Esse episódio aí, fica alguma coisa dele pro debate? Eu acho que para o Bolsonaro, que poderia ter sido uma catástrofe, não foi. Ele dominou o tema. O Lula não quis ir para cima e ele teve até oportunidade, né? Porque ele poderia ter lembrado que o Bolsonaro tinha chamado o ministro que deu a liminar agora favorável a ele de canalha. Isso, Alexandre de Moraes. Isso. Né? Ele poderia ter lembrado que o Joaquim Barbosa, que ele ficou lendo a sentença, declarou voto no Lula, quer dizer, perdeu algumas oportunidades de se sair melhor em relação ao Bolsonaro.